Você sabia que Deus fala com todos nós através da natureza? A natureza é uma revelação de Deus. O apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como sua própria divindade, se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Sim, a natureza revela um Deus que nos ama. Agora, a Bíblia é uma outra forma que Deus escolheu para se revelar. E todas as vezes que a gente abre esse livro e estuda, nós estamos aprendendo quem é Deus. Noé foi um homem justo, íntegro e que andava também na presença do Senhor. Eu quero motivar você a confiar em Deus como Noé confiava. A sua história é muito bonita. Estamos falando de um tempo em que a humanidade estava longe de Deus. O mal crescia com força. Havia violência, opressão, havia imoralidade sexual. As pessoas estavam tão longe de Deus que chegou o ponto que Deus decidiu que destruiria toda aquela geração. E se Deus não agisse de forma rápida, quem sabe toda a humanidade poderia ser contaminada e se perder. Então vem aqui a orientação de Deus, em Gênesis no capítulo 7, verso 6, que eu leio assim. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Com cerca de 480 anos de idade, Deus chamou Noé para construir a arca. Do projeto à conclusão daquele navio gigante, passariam-se 120 anos. E durante 120 anos, Noé pregou sobre a graça de Deus. A cada martelada, ele e sua família instavam o povo ao arrependimento. É certo que alguns ouviram a pregação de Noé e voltaram dos seus maus caminhos para Deus, mas muita gente, inclusive pessoas que haviam participado da construção da própria arca, não ouviram o chamado nem se arrependeram de seus pecados. É interessante notar que o pecado não alterou de uma vez a ordem no mundo. As leis naturais, as estações eram fixas e mantinham sua perfeita ordem desde a criação. Até ali, nenhum pingo de chuva havia caído sobre a terra e nem rios haviam transbordado. Por isso, era ilógico para que eles aceitassem um evento catastrófico assim. Mas eles não reconheciam que a mão daquele que continha as águas estava agora agindo. E enquanto eles viviam sua vida naquela falsa paz e falsa segurança, um dia a porta da arca se fechou e dentro os últimos membros que sobreviveriam da família humana. Lá fora, todos aqueles que se recusaram a ouvir a palavra de advertência. Então o dilúvio caiu. Não foi simplesmente uma chuva pesada e longa, não. Foi uma chuva tão intensa que durou 40 dias. Isso liberou uma enorme massa de água que caiu do céu e irrompeu também do solo, lançando no ar uma enorme quantidade de rochas, lavas, detritos. A violência foi tanta que ao longo de 40 dias, continentes foram separados. As cordilheiras e vales se formaram. O clima esfriou e todo ser vivo foi sepultado pelas águas. Mas Deus guardava aquela frágil embarcação com sua carga preciosa. Querido amigo, querida amiga, Jesus usou a história do dilúvio para falar dos dias da sua volta. Ele diz que seriam parecidos e os sinais estão aí, além da violência, da opressão, das imoralidades, da idolatria que presenciamos em nossos dias, nessa pandemia sem precedentes, nos mostrando de que nós precisamos entrar no barco, entrar na arca. Ou seja, não nos apegarmos a esse mundo, mas a Deus, fazer parte de seu povo. Jesus disse em Mateus 24, 37 e 38 que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento
E como aconteceu lá, elas foram pegas de surpresa, também aconteceria no dia da sua volta. Então não se engane. Paulo nos diz que a nossa sociedade não está em paz e segurança, mas diante de uma repentina destruição. E para quem não se importa com a graça de Deus, o dia da volta de Jesus virá como um ladrão. Jesus virá e muitos estarão surpresos. E só quem está vigiando e orando, envolvido na missão, amando a Deus, ao próximo, estudando esse livro, as profecias, vai estar preparado para subir para o céu quando Jesus voltar. Por isso, amigo, a glória dessa terra é passageira, mas o que Deus está preparando para todos nós é eterno. Por isso, hoje, tome a decisão de se preparar para a eternidade, porque aquele que prometeu vir, virá e não tardará. Vamos orar? Pai Santo, nos ajude, Senhor, a atender as advertências da Tua Palavra e a nos prepararmos para o grande dia da Tua volta. Nos livra, Senhor Deus, dos males, nos guarda bem juntos de Ti. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém.